Então aqui eu estou com minhas equações aqui já, tá? Então eu vou criar essa dimensionalização aqui para poder comparar com os dados experimentais. Então vou criar aqui, clico no botão direito, né, New. Então primeira line X, tá? Esse carinha aqui eu já deixei aqui para eu copiar mais rápido, tá? Mas eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Não sei se eu já mostrei, né? Isso aqui você pode copiar, mas você também diz assim, se eu não tiver, você clica com o botão direito, ó, e tem uma sequência lógica aqui, né? Você tem funções, tá? Então, por exemplo, eu posso escolher a média da área, posso pegar força, valor máximo, valor mínimo, tá? Então, por exemplo, posso pegar aqui o valor máximo, tá? Então, veja que a sintaxe ele bota aqui um parênteses, né? Então, nesse parênteses eu vou dizer assim, qual é a variável que eu quero o valor máximo, tá? Então, eu posso vir aqui, vou em variáveis, aí eu tenho as coordenadas, então, sei lá, tá aqui x, tá? E aqui ele quer saber de onde eu estou tirando isso aqui, tá? Ou seja, é no plano, é na linha, enfim. Então eu venho aqui e procuro um location, tá? Veja que ele já cria vários aqui, eu tenho uma linha, tenho um plano, tá certo? Então, por exemplo, eu quero pegar esse valor de x lá no outlet. Então é assim que a gente cria as funções, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o comprimento médio na variável x da linha de centro, tá? Então eu criei aqui esse carinha. Eu não criei ainda, né? O centerline, né? Ah, tá. Porque eu tenho que criar o nome aqui, né? Cadê? Eu chamei de linha, tá vendo? Então, eu tenho que lembrar aqui que a expressão está como centerline, né? Então, eu tenho que vir aqui, ó. Onde tem centerline, tem que lembrar do meu location que eu criei, que foi a linha 1, tá? Porque da outra vez eu criei como esse nome. Vou dar um apply aqui, ele já me dá o comprimento, que não era de se esperar, porque a linha, né? Essa linha que eu criei aqui, esse line aqui, ele tem exatamente 250 milímetros, tá? Vamos lá, para a próxima equação, a velocidade máxima, tá? Então, ó, vamos criar aqui, o nome da função vai ser velocidade máxima. Então, vou criar aqui o meu nome, máximo velocity, certo? Então, eu vou fazer aqui, vou pegar aqui, ó, a função, ele está querendo pegar o valor máximo, né? Maxval, é isso? Da variável, da velocidade da componente U. Então, vou pegar aqui velocity, ó. Veja aqui, tá aqui, velocity U, tá? Em que lugar? Na linha. Então, eu vou aqui no meu location, na linha. Ele dá aqui o valor, tá? Próxima função, que é agora a dimensionalização, né? Que é a velocidade scale, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, porque é mais rápido. E por que eu vou chamar de expression, tá? Eu vou explicar por quê. Esse aqui vai ser o scaled velocity expression. Por quê? Porque depois eu vou criar uma variável, tá? Para poder plotar, tá certo? Veja que aqui está com o valor de variável, tá? Depois eu vou explicar por quê. Aí eu vou aqui fazer um novo. A outra variável é scaled y, tá? Então eu vou chamar aqui scaled y expression, ok? Copiar aqui, jogar aqui para ir mais rápido. Beleza, esses dois caras aqui, ó, essa velocidade máxima e esse, cadê? Scaled velocity e o scaled y, que é o que eu estou dimensionalizando, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar numa variável para poder criar um gráfico, tá? Então eu venho aqui em variáveis, clico no botão direito e agora eu vou chamar scaled y, que seria o nome da variável. Por isso que eu botei expressão, por quê? Porque não pode ter o mesmo nome, né? Senão ele fica bugado aqui, não vai entender, né? Por isso que eu botei expressão aqui.
Então, criei aqui uma variável. Veja que tem várias variáveis aqui, tá? Inclusive o y plus na parede, né? Depois a gente vai colocar essa criança aqui para vocês verem também o y plus e ver se aquele número que eu falei, né, de 200 tá batendo, tá? Mas daqui a pouco eu mostro. Novo, eu vou chamar de scaled velocity. Scaled velocity é só isso mesmo, né? Porque o expression seleciona aqui a expressão que eu criei para ele transformar isso numa variável. Pronto, criei aqui as duas variáveis, tá? Bem, agora eu tenho tudo, tenho uma linha, tá? E também já tenho os dados experimentais. Então eu vou criar o gráfico agora, tá? Vou chamar de gráfico 1 aqui, dar aqui um nome, né? Perfil de velocidade, aqui na série de dados, né? Eu vou chamar essa série 1 aqui de CFD, para a gente lembrar que são dados da simulação. De onde é que ele vai tirar esses valores, né? Então eu posso ter três opções aqui. A primeira, eu vou pegar um location, então eu criar a linha, então ele vai pegar os dados da linha e vai plotar para mim. Então eu vou vir aqui, ó, e aí como eu sei, né, eu vou pegar aqui a variável, né? Então em x eu vou colocar a velocidade que eu criei, ó, agora aqui já tem as variáveis, tá vendo? Então eu vou colocar aqui a velocidade e no y eu vou colocar o próprio y adimensionalizado, certo? Vou plotar. Então ele criou aqui uma linha, tá? E eu agora vou criar uma outra série de dados, que são os dados experimentais. Então eu vou chamar aqui de experimental, certo? E aí eu vou aqui em File, né? E vou buscar aqui o meu CSV, tá? Então deixa eu só buscar aqui. Cadê? Pronto, então aqui eu já tenho uma única que eu vou fazer aqui, ó, no Live Display. Eu vou no experimental, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a linha e vou deixar só os pontinhos, né, pra gente saber que é dado experimental, tá? Então vê a diferença aqui dos valores, né, experimental com o valor dessa simulação, né? Então, como eu já tinha falado para vocês, há vários problemas aqui, tá? O principal é a malha, né? Então veja que tem uma discrepância gigante, tá? Mas a gente vai trazer essa linha vermelhinha para próximo dos dados experimentais, tá? Uma outra coisa que eu vou plotar aqui, vou botar y mais aqui, porque talvez se eu botar y plus ele vai pegar. E vou colocar aqui no plano e vou selecionar aqui o meu I+. Wall I+. Pronto. Vou mandar ele plotar aqui. Então aqui, ó, ele plota para mim o tamanho do Y+. Então o que é que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho um Y+ que vai de 200, mas vai até 4160, ou seja, está muito grande, né? Então por isso que o modelo de turbulência ele não consegue, né, bater aqui os dados experimentais, porque de fato eu estou usando o modelo de turbulência de forma equivocada, né? O meu modelo aqui está com um Y+ gigante, tá, na parede. E eu preciso melhorar isso aqui. Obviamente, se eu melhoro isso, eu vou ter uma malha muito refinada. Então, meu tempo computacional vai ficar gigante. Então, a próxima etapa agora vai ser o quê? Como simplificar uma geometria para que eu possa refinar até chegar num modelo de refinamento que eu possa, de fato, ter um Y+ bem abaixo aqui, né? Para poder
minha malha suportar, Ô, né? professor, Pode falar. o senhor poderia só explicar novamente o conceito do I+. O iPlus ele é um adimensional. Deixa eu catar aqui, assim. Aqui, ó. Então, o que é que acontece aqui, ó? O iPlus ele é calculado por essa fórmula aqui, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a camada aqui da minha malha, tá certo? E aqui eu tenho a sequência do cálculo, né? Isso aqui eu tenho numa planilha, tá certo? Então, primeiro eu calculo o número de Reynolds, tá? Depois eu calculo aqui o coeficiente, tá certo? Em função do Reynolds. Depois eu calculo aqui a tensão de cisalhamento, né? Então veja que um cálculo vai puxando o outro. Aí eu trago para cá, coloco a velocidade do escoamento, né? A massa específica, tá? Depois que eu calculo esse cara, eu vou achar aqui a minha viscosidade turbulenta, que vai me dar, que vai ser a raiz quadrada sobre ρ. E aí o que acontece? Eu vou achar aqui o meu ΔY, que é o tamanhozinho aqui, ó, do elemento, tá? E aí eu jogo o Y plus que eu preciso, tá certo? Aqui tem uma indicação, ó, kappa epsilon, ó, até me confundi, né? Tinha dito 200, né? Ó, tem que estar entre 20 e 100, né? A recomendação aqui da ANSYS. E o SST abaixo de 2. Então você joga aqui esse valor, né? E faz o cálculo da primeira camada, né? Então eu tenho um Excel que eu jogo, faço essa continha aqui toda esquematizada e aí ele me dá o tamanho do elemento aqui ou da espessura da camada de prisma e aí eu jogo lá no gerador de malha para ele criar exatamente a camada de prisma. Tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, de camadas de prisma ao redor aqui de um avião, por exemplo. Tá? E aí faz isso por quê? Para poder a gente determinar. Então, o que ele está mostrando ali para você é isso aqui, ó, tá certo? E aí ele está dizendo para você que o valor que a gente obteve tá o máximo lá tá dando 4.000, né? Então tá muito distante aí, a malha é realmente muito grosseira, tá? Então foi bom aí perguntar porque senão eu ia passar direto aí, tá? Então vamos fazer um outro vídeo aqui onde a gente vai fazer aqui algumas alterações na geometria para melhorar essa malha, tá bom? Vou parar aqui a gravação.